Fala pessoal, beleza? Te dando continuidade aqui então ao nosso curso de SQL. A gente está chegando aqui então, na parte um pouco mais avançada do curso, tá? São algumas funções que eu achei interessante deixar para esse momento, é, que a gente vai usar bastante no nosso dia a dia, mas elas têm às vezes um entendimento um pouco mais complexo, então eu acabei deixando para essa parte aqui, tá bom? Primeiramente vamos então aqui rodar nossos comandos, né? De load, importar as bibliotecas, conectar aqui no banco e executar nossa criação da função. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a view, tá? O que é uma view, afinal? A view, ela é uma visualização, que ela é uma tabela virtual baseada num conjunto de resultados de uma instrução SQL. Ela contém linhas e colunas, como uma tabela normal, e esses campos podem ser de uma ou mais tabelas reais do banco de dados. Em teoria é isso, mas em tese, assim, na prática, o que acontece? Às vezes a gente precisa fazer uma query, imagina, tem que fazer uma query grande, né, com vários condicionais e tal, e sempre vai ter o mesmo resultado. Às vezes a gente precisa rodar aquela query todo mês, por exemplo, sei lá, ou todo dia, para saber o resultado de alguma coisa. Então, uma forma da gente não ficar executando essa query todo dia é a gente fazer a criação dessa view. Essa view, ela é tipo um retrato, né? Ela é uma visualização de um recorte de uma parte do nosso banco de dados, quaisquer que a gente queira, tá? Aqui eu vou dar um exemplo. Para criar uma view é fácil, é create view. Você coloca o nome da view, as, e o código que você vai querer que ela retorne, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser criar uma view, eu quero, por exemplo, todos os orders days de todos os pedidos dentro de uma tabela, tá? Então eu não quero ficar fazendo select order ID from order toda hora. Eu quero já ter um outro lugar para essa informação. Esse aqui é bem básico, tá? Mas é só a caráter de entendimento rápido. Então eu vou rodar aqui, ó. Eu já tenho essa view porque eu coloquei meu SQL. Deixa eu criar uma view 2 aqui, ó. DOM, tá vendo? Vou rodar essa view 2 aqui então. Opa. O que acontece? Eu faço a criação então aqui, ó. Create view order ID 2 as e o meu select order ID from orders, tá vendo? Deu certo. E depois, ao invés de eu fazer todo esse select aqui, eu faço só um select asterisco from a minha view. Então eu consigo ter aqui o resultado da view, né? Tipo, da meu query, da meu select que eu quero. Esse aqui é um bem simples, tá? A gente vai adentrar mais nisso depois. Mas isso aqui é só para o entendimento de vocês de como a gente pode criar uma views e depois recuperar os dados dela. Comparado com a view, a gente também tem a CTE, que é a Common Table Expression, que ela é um conjunto de resultados, só que ela é temporário e ela é definida só no escopo de execução. Você pode realizar qualquer comando ali, qualquer instrução, né? Pode ser um select, um insert, um update, um delete, ou até criar uma própria view em tempo de execução, tá? Ela é semelhante à tabela derivada, só que ela é não armazenada com o objeto. E a diferença dela para uma view é que é a sintaxe, né? Aqui a gente bota um if, a gente coloca as expressões, o as e a nossa definição que a gente quer. Depois a gente faz um select nessa CTE aqui. Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou criar a contagem dos valores da tabela customers dentro de uma CTE. Eu não vou criar uma view, eu quero criar uma CTE para isso. Então o que eu boto aqui? Eu falo um if, coloco o nome dessa minha CTE, eu boto o as, abro parênteses, e aqui dentro eu coloco a condição que eu quero que ela retorne para mim, tá? Então isso aqui vai virar tipo uma tabela temporária aqui dentro do meu, do meu tempo de execução. Então eu vou criar aqui, ó, toda vez que eu rodar esse total customers, ele vai fazer essa contagem aqui, contagem da tabela customers. Então depois eu posso fazer só um select asterisco from total customers, que eu vou ter então o meu total de registros. Beleza?